Olá, eu sou do grupo Buga e vou falar um pouco sobre sequência monotônica. Meu objetivo é demonstrar que toda sequência monotônica, crescente ou decrescente, limitada superior ou inferiormente respectivamente, é convergente. Vamos começar com uma definição muito importante. Dizemos que uma sequência é crescente se essa desigualdade for válida para qualquer par de termos consecutivos, ou seja, um termo na posição n é menor ou igual que o termo na posição n mais 1 para todo n. Ou seja, A1 tem que ser menor ou igual que o A2, que tem que ser menor ou igual a A3 e assim por diante. Da mesma forma que para uma sequência decrescente, onde o termo na posição n é maior ou igual ao termo na posição n mais 1 para todo n. Então, podemos dizer que uma sequência monotônica ou monótona é uma sequência crescente ou decrescente. Agora, a gente vai apresentar outro conceito que é sobre sequências limitadas. Vamos dizer que uma sequência é denominada limitada se for limitada superiormente, ou seja, existe um tal m, um certo m, que é o maior de todos os elementos da sequência e deverá valer para todo n. Da mesma forma que para a sequência limitada inferiormente, tem um certo L, que é o menor de todos os elementos da sequência. Então, podemos simplesmente dizer que a sequência limitada é quando ela for limitada por cima e por baixo, sendo L o menor elemento da sequência e M o maior elemento da sequência para todo N. Teremos que ter muito cuidado ao analisar os conceitos de monotonicidade e de limitação, sendo que analisadas de maneira isolada ou sozinha, não implicaria em convergência. Analisando o exemplo onde a sequência n é igual a n, observamos que a sequência é monótona e divergente, sendo que ela diverge para o infinito. E analisando a limitação de maneira também isolada, que não implicaria em uma convergência. É constatado no exemplo onde a sequência n é igual a menos 1 elevado a n, é uma sequência limitada e divergente, sendo que o resultado é uma variância de menos 1 e 1, então ela nunca vai convergir. E aí que é o objetivo do nosso estudo, é analisar que sequências monotônicas e limitadas ao mesmo tempo convergiriam, ou seja, podemos concluir que essa sequência converge. E isso geraria um teorema. Na verdade, temos dois casos. No primeiro caso, analisaremos a sequência crescente e limitada superiormente. E então essa sequência é convergente. Observando o gráfico abaixo, observando a sequência AN, percebemos que ela tende a um valor L. E como definimos anteriormente, L seria o menor valor de toda a sequência. Perceba que também a sequência ela não ultrapassa o valor M, sendo o valor M definido anteriormente, sendo o maior elemento da sequência. Analisamos também, observando a sequência AN, que não necessariamente ela é inicialmente crescente, ela pode ser analisada a partir de um certo termo da sequência. Da mesma maneira, vamos analisar o teorema no caso 2, no caso a sequência é uma sequência decrescente e limitada inferiormente, que também
será uma sequência convergente. Para a demonstração que toda sequência monotônica crescente ou decrescente, limitada superior ou inferiormente, respectivamente, é convergente, definimos a hipótese. Para o caso 1, a sequência AN é crescente e limitada superiormente. No caso 2, a sequência AN é decrescente e limitada inferiormente. A tese para ambos os casos é provar que essa sequência é convergente. Analisando então o primeiro caso, definimos que a hipótese seria que a sequência AN é monótona crescente e limitada superiormente, ou seja, o termo na posição N tem que ser menor ou igual que o termo na posição N mais 1. E definimos que o M seria o maior termo de todos os elementos da sequência. E a tese que devemos provar que a sequência é convergente, ou seja, dado epsilon maior que zero, existe um natural N correspondente com N maior ou igual a I, sendo I o índice da sequência, tal que a sequência menos a limitação deve ser menor que o epsilon, sempre que o N for maior que o N, o Nzão. Dessa forma, definimos a hipótese e a tese, podemos demonstrar a prova. Por hipótese, a sequência AN é limitada superiormente, ou seja L o menor número real, tal que M é o maior elemento de todos os elementos ou termos da sequência para todo N maior ou igual a I. E dado epsilon maior ou igual a zero para algum natural N maior ou igual a I, teremos que a limitação menos o epsilon é menor ou igual à sequência, que é menor que a limitação, menor ou igual que a limitação. Como definimos pela hipótese, a sequência é crescente, então teremos que a limitação menos o epsilon é menor que a Nzão, que é menor ou igual que a sequência, que é menor ou igual à limitação, que é menor que a limitação mais o epsilon. Ou seja, a sequência ela fica entre duas cotas. E assim, podemos concluir que a sequência menos a limitação deve ser menor que o epsilon, como deveríamos ter provado lá na tese. Então, logo, a sequência é convergente e converge para um L, sendo L um limite superior. Então, dessa forma, provamos que a sequência crescente e limitada superiormente, ela é convergente. Analisaremos também o caso 2 para, como definido na hipótese, é uma sequência decrescente e limitada inferiormente, ou seja, o termo na posição N deve ser maior ou igual a N mais 1 e L deve ser o menor termo da sequência. Da mesma forma que fizemos no caso 1, devemos provar que a sequência converge. Então, dado um epsilon maior ou igual a zero, existe um natural N correspondente, com N maior ou igual a I, tal que a sequência menos a limitação deve ser menor que o epsilon, sempre que o N for maior que o Nzão. Aplicando a hipótese e a tese, da mesma forma que fizemos no caso 1, devemos concluir que a sequência é convergente. Então, dessa forma, provamos que o teorema é válido para os dois casos. E, dessa forma, provamos, então, que toda a sequência monotônica limitada é convergente. Coloquei as informações e referências sobre esse assunto de sequência monotônica no final do slide.
Bons estudos e até breve!